Desejamos cumprimentar todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Excepcionalmente hoje nós vamos trabalhar nesse formato em áudio, né? Seja muito bem-vindo ao canal A Luz da Bíblia. Nós estamos aí numa sequência de mensagens explanando as lições de escola bíblica dominical que são trabalhadas e aplicadas em todas as Assembleias de Deus, ou boa parte das Assembleias de Deus do Brasil, aos domingos, na parte da manhã, onde a igreja se reúne para aprender da Palavra de Deus. Nós estamos na lição de número 8, que tem por título Paulo, o discipulador de vidas. Eu já vou estar lendo o texto áureo, mas antes, deixa eu recapitular aqui aquilo que a gente tem visto ao longo desse trimestre. Tá? É importante porque é uma sistemática. Uma aula completa a outra e complementa a outra e assim por diante. Então nós temos uma sequência desde a lição de número 1, que foi o mundo do apóstolo Paulo, depois Saulo de Tarso perseguidor, a conversão de Saulo de Tarso, Paulo, a vocação para ser apóstolo, Jesus Cristo e este crucificado, a mensagem do apóstolo, Paulo no poder do Espírito e Paulo, o plantador de igrejas, e a lição atual, que é a lição de número 8, Paulo, o discipulador de vidas. Nós já vamos ler nesse instante o texto áureo, a qual diz: E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos a graça de Deus e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Essa referência está em Atos, capítulo 15, versículos 40 e 41. A verdade prática nos diz: o discipulado cristão forma discípulos de Cristo para que o imitem de forma que Deus seja glorificado na sociedade. Leitura bíblica em classe, Atos capítulo 2, do verso 42 ao 47, e Atos 20, do 1 ao 4. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e havia muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Atos 20. Depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a si os discípulos e, abraçando-os, saiu para a Macedônia. E, havendo andado por aquelas terras e exortando-os com muitas palavras, veio à Grécia. Passando ali 3 meses, e sendo-lhe pelos judeus postas ciladas, como tivesse de navegar para a Síria, determinou voltar para a Macedônia. E acompanhou-o até a Ásia, Soprano de Bereia, e dos de Tessalônica, Aristarco e Segundo, e Gaio de Derbe e Timóteo, e dos da Ásia, Tíquico e Trófimo. Já vamos, desde já, fazer a introdução. A introdução diz: nesta lição veremos os aspectos gerais do discipulado, com destaque para o papel de Paulo no processo do discipulado nas igrejas que plantou. Perceberemos que esse foi o meio pelo qual nosso Senhor nos concedeu para que os recém-nascidos da fé fossem formados segundo o caráter de Cristo. Tópico de número 1. O discipulado bíblico. O princípio do discipulado na igreja primitiva baseava-se na ordem da grande comissão que Jesus deu aos discípulos por ocasião do seu aparecimento e despedida. Após o Pentecostes, quando a igreja nasceu historicamente, o cuidado com os recém-nascidos na fé precisava ser
bem estruturado. Em Atos 2, do 42 ao 47, vemos claramente que as escrituras, ou seja, a doutrina, a oração, a prática da comunhão e do serviço, faziam parte do programa de discipulado da igreja. Assim, o apóstolo Paulo, onde fazia discípulos, não somente convencia-os a respeito de Cristo, mas mostrava-lhes como imitá-lo. Esse primeiro bloco ele nos faz ir à base de todo o discipulado. E onde está a base de todo o discipulado? Frisando que o autor aqui ele faz questão de destacar, antes de falar do ministério de Paulo propriamente, ele faz questão de destacar a origem, claro, ela está fundamentada na pedra angular, na pedra de esquina, e essa pedra é Jesus, de acordo com Mateus 28, 19 e 20, onde eu vou localizar aqui, muitos sabem até de cor essa passagem, Mateus 28, o 19 e o 20, onde vai dizer do id de Jesus. Localizei aqui, diz assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, essa aqui é a referência, uma das referências mais perfeitas. Claro que nós temos outras correlações na Bíblia de Jesus falando sobre o ensino, mas essa ocasião ela é muito especial. Por quê? Porque aqui foi após a ressurreição de Cristo e ele falou e enfatizou isso justamente naquele espaço de tempo antes de ele ser assunto aos céus. Então vamos dizer que essa palavra, essas ordenanças, essas orientações dadas aos discípulos, do ide, do ensinai, do ensinar a guardar, elas foram feitas numa ocasião muito especial, né? Que nos leva a dar ainda mais crédito pelo momento, pela ocasião, porque era as palavras pós-ressurreição e antes da ascensão. Era uma palavra como se fizesse parte da despedida de Jesus, no sentido de sair da terra, claro que enviando posteriormente o Espírito Santo, né? Então, essa é a base. E a igreja primitiva, ela seguia essa base, que era a base doutrina dos apóstolos, oração, uma comunhão. Então a igreja primitiva tinha esse retrato exato, a prática exata por meio dos apóstolos e dos discípulos a respeito do discipulado, né? Do ensino sistemático da palavra de Deus, da comunhão, da oração, de tudo isso que faz parte de um aprendizado. Então, a igreja primitiva, ela continuou seguindo as diretrizes de Mateus, capítulo 28, os versos 19 e 20, e dentre outras referências que temos na Bíblia Sagrada. Então, o que nós vemos é que também a ênfase do autor, primeiro, eu acho que foi muito importante ele ter voltado à referência básica de todas, né? E depois o que nós vemos ao longo do Novo Testamento, pela vida dos apóstolos, e em destaque especial pela vida do apóstolo Paulo, que foi o maior plantador de igrejas e pregador e discipulador e apóstolo da sua época, o desdobramento em prática, expandindo assim a obra de Deus. Outra referência, que inclusive nós lemos na aula presencial, é uma referência, eu vou ler e procurar explicar alguns pontos dessa passagem, que está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 1, do verso 2 ao verso de número 10. Olha o que diz. Uma que a epígrafe do texto ela já é bastante sugestiva em relação ao tema do assunto. O sucesso do evangelho. Que evangelho? Pregação
de que Cristo salva, cura, batiza e um dia vai voltar. Batiza no Espírito Santo, leva o homem ao arrependimento e um dia voltará. O sucesso do Evangelho em Tessalônica e a fidelidade daquela igreja. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, da caridade, da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo diante de nosso Deus. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder do Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação com gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis da Macedônia e Acaia, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente em Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Eu quero destacar aqui em especial o que Paulo fala acerca dos tessalônicos. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor. Ou seja, então Paulo ele conseguiu, pela ação do Espírito, pelo poder da pregação e pelo poder do ensino, fazer com que os tessalônicos, eu digo o Espírito de Deus, imitasse a sua ação de vida, o seu ensinamento. E aí, agora nós vemos que a transmissão dessa palavra, que a pregação do evangelho, que o ensinamento que Paulo aplicou a essa igreja que estava em Tessalônica, ele diz: porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares. Significa que aquela igreja, ela foi discipulada, passou pelo aprendizado e agora ela tinha autonomia, e ela tinha uma autonomia para, através dela, ser anunciada a luz do Evangelho. E Paulo destaca e louva eles, e louva a Deus, né, pela vida deles, e louva no sentido de elogiar eles. Por quê? Porque não foi vão o trabalho e a aplicação que ele fez naquela igreja. Destacou da conversão dos ídolos e destacou ainda que agora essa igreja está esperando a volta de Jesus Cristo, a saber, o Filho de Deus que foi ressuscitado dos mortos e que somente através dele tem poder para livrar o homem da ira futura. Sabendo disso, nós vamos seguir adiante. Então, que exemplo formidável e maravilhoso de uma igreja que foi alcançada e agora ela era autônoma. Claro que quando eu digo autônoma, é que ela continuava na dependência do Pai, do Filho, do Espírito, da ação do poder de Deus, mas ela conseguia agora ser uma transmissora, ela conseguia ser uma proclamadora do Evangelho de Cristo, e assim deve ser na nossa vida. Tivemos o primeiro contato com o Evangelho, mas Deus vem nos aprimorar para que a gente tenha sustentação em Deus, no Espírito, e com base no que nos aprendemos de Deus, através da nossa liderança, a gente possa também pregar o Evangelho e ensinar por intermédio da palavra de Deus. O número 2, agora vai frisar Paulo já de antemão, né? Paulo, o discipulador, o apóstolo dos gentios, foi um discipulador distinto. Após a sua conversão, ele sentiu a necessidade de conhecer a Cristo mais profundamente. Paulo sabia do desafio ao defender o nome de Jesus diante dos judeus. Ao longo de suas cartas, vemos um compromisso profundo com a doutrina exposta e a sua aplicabilidade na vida
do discípulo. Há doutrinas no discipulado, mas há também prática coerente com a doutrina. Isso faz com que os discípulos cresçam e cheguem à maturidade. Conhecer de maneira teórica apenas não basta. Para isso, a formação cristã deve apresentar uma integração entre doutrina e prática. Então, olha que interessante. Então, Paulo, sabemos da história dele e nós temos vindo repetindo, até mesmo para uma boa fixação da sua vocação, do encontro que ele teve no caminho de Damasco, da forma maravilhosa que Jesus o vocacionou, e qual foi a reação dele após essa chamada, após receber o batismo do Espírito Santo. Ele afirma em Gálatas 1, 15 e 17, que foi o próprio Deus que o chamou desde o ventre da sua mãe, e ele partiu para a Arábia, e na Arábia nós sabemos que ele ficou no deserto, recluso, isolado, e tendo um aprendizado, um discipulado intenso com o próprio Jesus. Que privilégio, que privilégio. Então, aqui, o número 2, ele dá um destaque de que a doutrina, o ensinamento, ou seja, o que Paulo aprendeu, ele posteriormente ele põe o quê? Em prática. E não essa regra, ela não pode ser descumprida nas nossas vidas. O que aprendemos, os ensinamentos, as doutrinas, os valores bíblicos, né, o valor comportamental, a disciplina na oração, enfim, tudo aquilo que faz um conjunto de aprendizado, ele deve estar além da teoria. Além da teoria. É muito bom ter conhecimento, é muito bom ter a questão teórica, é muito bom, isso é maravilhoso e necessário, mas muito melhor e muito mais fortalecedor, sustentável é a questão da prática daquilo que aprendemos com Deus, aprendemos através da sua palavra. O número 3, ainda no tópico 1, vai nos dizer a metodologia de Paulo para o discipulado. O primeiro passo para o discipulado de Paulo era pregar o evangelho e, pelo poder do Espírito Santo, convencer as pessoas acerca de Cristo. Olha, o primeiro passo era o quê? Pregar. A pregação cristocêntrica, falando da morte de Cristo, o porquê da morte, a sua ressurreição e a sua promessa de voltar. E isso causa impacto nas pessoas, bem claro, pelo poder do Espírito de Deus, não só pelo poder de uma persuasão humana, ou de uma boa fala, ou de uma boa oratória. Então, a partir dos primeiros convertidos, o que ele fazia? Ele plantava uma igreja na cidade. Ao plantá-la, o apóstolo ficava ali o tempo suficiente para firmar os passos dos novos convertidos. Como seu ministério envolvia itinerância, ele não ficava muito tempo no mesmo lugar e logo deixava ou enviava alguém experimentado na fé para dar continuidade ao discipulado dos novos convertidos. Em seu ministério, vemos discípulos que ajudaram muito o trabalho de Paulo. Quem foram esses discípulos? Timóteo, Tito, Silas, Lídia, Áquila e Príscila e outros. Além de fortalecer a fé dos novos convertidos, o apóstolo mantinha uma relação de comunhão e amizade com eles e seus cooperadores. Uma lição importante aqui é destacar que a obra do discipulado envolve pessoas que sejam crentes de verdade, idôneas, que amem o Senhor e sua igreja, ao ponto de se doar inteiramente em favor de um novo convertido. Então a estratégia de Paulo era a seguinte: ele chegava em determinado lugar e, como a gente frisou, o primeiro contato era pregar, né? Paulo tinha um hábito muito repetido e necessário, que era pregar nas sinagogas. E ali pregava e muitas vezes causava impacto, e depois de causar impacto, ele vinha e explicava de forma pormenorizada o evangelho. Então ele tinha essa preocupação de onde plantar igrejas. Ele agora treinava, né? Eu tenho uma palavra diferente, treinava pessoas ali, mas não eram qualquer pessoas, como diz a sugestão aqui da revista. Era realmente pessoas idôneas. Idôneas em que sentido? Prontas no evangelho, convertidas,
crentes de verdade, não eram pessoas que poderiam fazer mau uso da fé, né? Apenas assumir uma liderança por ter um nome ou por fazer algum tipo de movimento. Então Paulo sempre se preocupava com esse detalhe, né? E agora o que eu acho muito lindo nesse bloco que a gente está vendo aqui, ó, nós vamos ver Timóteo, Tito, Silas, Lídia, Áquila e Príscila e muitos outros. Todos esses que estão em destaque, eles se tornaram líderes, se tornaram referências maiores. Quando eu falo referências maiores, eu não estou exaltando o homem aqui, eu estou dizendo referências maiores como colunas, como pessoas que poderiam ser uma referência de vida, de bênção, de orientação para outras pessoas, né? Quando nós falamos da grandeza de poder transmitir Cristo, não que eles fossem grandes em si. E o que eu acho interessante é que todos estes, antes de chegar a qualquer nível espiritual, intelectual, né? Todos eles, antes de tudo, primeiro, foram tocados pela pregação do Evangelho. Depois, assentaram-se para aprender. Foram discípulos para posteriormente se tornarem discipuladores, né? Tem uma frase que nós costumamos falar dentro da igreja, que é justamente: aquele que não se assenta para aprender não pode se levantar para ensinar. Então, não é para deixar ninguém envergonhado, mas é necessário que uma pessoa que posteriormente ele já entende que tem uma vocação para ensino ou para uma liderança, é necessário ele ter a humildade de frequentar trabalhos como escola bíblica, cultos de ensinamento, ter uma vida devocional particular também, lendo a Bíblia em casa, em jejum, em oração, em comunhão com Deus. Partindo aqui para a síntese do tópico 1, onde vai dizer o seguinte: o apóstolo Paulo foi discipulador com um método de, primeiramente, pregar e em seguida ensinar de maneira mais sistematizada. Então, o primeiro passo, pregava, as pessoas se ajuntavam e ele vinha e fortalecia e fundamentava com o poder da palavra de Deus. Partindo já para o tópico de número 2, os discípulos e a missão integral de pregar e ensinar. A pregação, o ponto de partida. Pregar o Evangelho é o meio que o Espírito Santo leva as pessoas à salvação. É preciso pregá-lo com seriedade, intensidade e ousadia. A Igreja de Cristo se expandiu assim. Ela tinha como ponto de partida a tarefa que Jesus deixou aos seus discípulos, como vimos anteriormente. Nada pode substituir a dimensão proclamatória da Igreja. Para isso, ela foi revestida do poder do Espírito Santo para cumprir a missão. Nós vamos ver a referência lá em Atos 1, do verso 4 ao verso 8. Quando os discípulos foram cheios do Espírito Santo no cenáculo em Jerusalém, a igreja se espalhou por todo o mundo. Assim, os discípulos de Cristo plantaram igrejas nas casas, nas aldeias e nas cidades. E a igreja se multiplicava dia após dia. Então, repetimos aí a expressão de que através da ministração da palavra, da pregação da palavra, que a igreja, que as pessoas se rendem a Cristo, e através do ensino da palavra é que as pessoas se firmam em Cristo, né? Agora, a ordenança da pregação, ela foi feita lá em Mateus 28, 19, 20, nós lemos, mas agora o dinamismo, o que dá dinamismo à pregação, era justamente o que não pode faltar em uma pregação, que é o poder de Deus. E aí nós vamos para Atos, capítulo, deixa eu voltar aqui a localizar a referência, Atos, capítulo de número 1, do 4 ao 8, diz assim, ó: e estando com eles, estando quem com eles? Jesus. Determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água,
mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então nós vemos aí o revestimento, o poder e a sua importância, e a visão que Jesus amostra para ele. Vocês vão ter que pregar o evangelho. Começa por aqui, vai na Judéia, vai em Samaria e até os confins da terra, onde os não-judeus também seriam alcançados, ou seja, os gentios seriam alcançados. E nessa dinâmica de revestidos do poder do Espírito, os discípulos, os apóstolos pregavam, e Deus trazia, o Espírito de Deus trazia, agregava mais pessoas à igreja. Então não precisa de inovação, precisa da palavra autêntica, cheia de unção, cheia de graça, cheia do Espírito, que o resto é consequência. Partindo ainda agora, nós lemos o número 1 ainda do tópico 2, agora o número 2 do tópico 2, o ensino, fazer discípulos. O discipulado começa quando as pessoas aceitam Jesus como Salvador de suas vidas. Logo, a conversão a Cristo é a semente da igreja. Quando cuidada pelos discipuladores, essa semente germina e dá frutos. Não foi assim que aconteceu no dia de Pentecostes? Pedro se levantou dentre as 120 pessoas, cheias do Espírito Santo, e começou a pregar com autoridade sobre quem era Jesus. Resultado: quase 3.000 pessoas se converteram, Atos 2,41. E agora, né? Nós vemos aqui o poder da ação da pregação, mas e agora? Depois que essas pessoas se renderam, se converteram, realmente compungiram seus corações, consideraram sobre os seus pecados em relação ao que pecaram contra Deus, contra Cristo. E agora, após isso, o que fazer? Ensinar e ensinar. Os apóstolos entenderam que deviam discipular esses recém-convertidos com a doutrina que receberam de Cristo, como a gente frisou lá no início, né? E perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Então, quando a gente fala doutrina, a doutrina ela remete à palavra ensino, a um ensino sistemático, que era o que mais Jesus fazia. Você vai ver lá na introdução do capítulo de número 5 de Mateus, que Jesus, após as pessoas terem sentado, ele ensinava com muitas palavras, ele ensinava. E aí nós vamos ver que, ao longo do seu ministério, o apóstolo observou rigorosamente esse princípio e o aplicava nas vidas das pessoas que ele alcançava. Então nós vemos aí que Paulo, mesmo sendo um apóstolo diferente, entre aspas, né? Eu digo a sua vocação, a sua chamada, a sua maneira de receber a revelação de Deus, ele continuava usando o mesmo método que Jesus mandou, a igreja primitiva usou, e não criou outras inovações. É claro que o nível, que privilégio seria se tivéssemos tido a oportunidade de ser discipulado por Paulo, de ser ensinado por Paulo, de ser ensinado não só por Paulo, mas quem sabe por Apolo, por Príscila, por Pedro, por João, né? Por um desses grandes homens de Deus, né? Que pregavam o evangelho de uma forma ousada, com simplicidade, ou cada um com o seu dom, com a sua personalidade, né? Então seria muito interessante. Então, frisando, Paulo não criou inovações, ele continuou seguindo a base inicial, e é isso que devemos fazer. São essas orientações que nós recebemos da palavra e do Espírito. Número 3 do tópico 2 vai dizer: pregação e ensino. A igreja local é um lugar onde a palavra de Deus
deve ser proclamada com autoridade, em que pessoas sejam atraídas pelo Espírito Santo a Cristo. Mas a igreja também é um local de formação por meio do ensino da Bíblia. Por isso que as reuniões de escola dominical e os cultos de ensino da palavra são instrumentos importantes para forjar o caráter cristão e formar pessoas, abre parênteses, crianças, adolescentes, jovens e adultos, fecha parênteses, que imitem a Cristo em suas vidas. Essa é uma das nobres missões da Igreja de Cristo. Então, aproveitando aqui, não para criar um desabafo, mas infelizmente, né, nós vemos que em muitas igrejas a carência de um tempo de qualidade, não só um tempo de qualidade, mas de um preparo de qualidade para que seja usufruído um tempo de qualidade na ministração da palavra e, consequentemente, impulsionando isso para a aplicação do ensino. E eu digo frisando, tempo de qualidade, conteúdo de qualidade, embasado totalmente na Bíblia Sagrada. Então, é uma nobre missão que foi dada à igreja. A igreja não tem a missão somente de expandir em louvores, isso é bom. Não somente, a missão dela não é somente agregar pessoas como se fosse uma reunião social, mas muito mais que isso. Além da pregação que atrai os corações, ela tem a incumbência de forjar, de formar, de dar um novo formato, de levar as pessoas a parecerem-se cada vez mais com Jesus, a estatura perfeita, a varão perfeito, que é, claro, a nossa referência primária e segura e inalterável e imaculada, que é nos parecermos cada vez mais com Jesus Cristo. A síntese do tópico 2 vai nos dizer: o discipulado compreende a missão de pregar o evangelho e ensiná-lo com caráter formativo, ou seja, o ensino ele vai tirar as coisas antigas da vida de uma pessoa e vai levá-la cada vez mais a um formato bíblico cristão e, repito, com o objetivo de parecer-se cada vez mais com Jesus Cristo. Partindo agora já para o tópico de número 3, onde vai dizer: o discipulado com pessoas de outras culturas. 1. A pregação para os seus irmãos. No livro de Atos, percebemos que a pregação dos apóstolos era primeiramente direcionada aos judeus. Eles pregavam no templo, nas sinagogas, e os judeus recebiam a palavra. Outros, porém, a rejeitavam. Os apóstolos desejavam que seus irmãos recebessem a palavra da verdade. Entretanto, o desafio diante da lei de Moisés, com o fenômeno da conversão entre os gentios, se revelaria complexo, conforme nos mostra a questão cultural entre os judeus hebreus e helênicos. O derramamento do Espírito na casa de Cornélio e o Concílio de Jerusalém, o evangelho entre os gentios trouxe um grande desafio para a igreja que crescia. Então, vamos falar da pregação do evangelho. Entendemos que, apesar de Jesus ter ordenado que o evangelho expandisse até os confins da terra, e quando nós falamos confins da terra, é como se eu saísse da zona de conforto, que era Jerusalém, que era Judéia, e saísse confins da terra, pregasse para os não-judeus. Então isso foi muito desafiador, apesar de ter uma das aberturas da pregação para os não-judeus, foi através de Pedro, né, onde Jesus se manifestou, e ele foi, e o Espírito de Deus batizou Cornélio, na casa de Cornélio. Foi um dos primeiros eventos que os não-judeus foram alcançados. E eis aí um desafio. Por quê? Porque os apóstolos, os primeiros apóstolos, eles queriam primeiro alcançar os irmãos. Quem eram os irmãos? Os judeus, né? Os da mesma raça. E mesmo assim houve desafios. Por quê? Principalmente no capítulo 6 do Atos, ele vai dizer que estava havendo uma dificuldade de relacional e de atenção,
por parte dos judeus, das judias, né? Os judeus de fala grega, né? E quando a gente fala judeu de fala grega, é porque eles falavam grego, mas também adotavam algum costume romano, algum costume das divindades daquela época. Então, o desafio era pregar para os irmãos, que eram judeus, e ainda pregar para os judeus, vamos dizer assim, helenísticos, né? Que tinham uma cultura daquela época, a cultura romana, a cultura das divindades. Então, eis aí um desafio, que é um desafio existente. Quando uma pessoa se converte, né, ela vem com a carga de outros costumes, até mesmo da sua antiga religião, do seu antigo meio de comportamento, e tudo isso são desafios que já existiam no passado e ainda existem no tempo presente, né? Na questão dos judeus, dos irmãos, qual era um dos desafios? Era o desafio de tirá-los do judaísmo, de explicar para eles e convencê-los pelo poder da palavra e pelo poder do Espírito, é claro, que eles não precisavam mais dos ritos antigos, dos holocaustos, da guarda da lei, da guarda do sábado e tudo aquilo que eles tinham como dogma de salvação, mas tinham também como vamos dizer, algo religioso. Então, foi um grande desafio. Tá? E na questão de Atos 6, a gente vê um desafio ali que foi superado de uma forma estratégica, levantando, vamos dizer assim, separando o homem cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, para que cuidasse da parte da ação social, que também iria alcançar aos judeus, às judias de fala grega, para que o quê? Houvesse, para que a graça de Deus fosse, vamos dizer assim, bem distribuída, para que as dádivas, o dom de Deus, a bênção da salvação do Evangelho foi distribuída entre os demais, né? E os bens materiais, né? Porque a gente está falando de uma ação social e tudo isso. Então, o friso aqui do número 1 são desafios. O Evangelho entre os gentios trouxe um grande desafio para a igreja que crescia. O número 2 do tópico 3 vai dizer: a expansão para os gentios. A igreja não poderia fugir dos gentios, pois alcançá-los era a promessa de Cristo, registrada em Atos 1:8, como nós dissemos há pouco, confins da terra. Os apóstolos seriam testemunhas de Cristo não só em Jerusalém, mas passariam por Judéia e Samaria para chegar aos confins da terra. Por isso, nosso Senhor levantou um homem tenaz e valente, separado para ser apóstolo dos gentios. Isso nós podemos ver nas referências de Atos 9, que conta a história de Paulo, que estava com cartas dadas pelos sacerdotes para o caminho de Damasco, onde foi abordado por uma luz mais forte que a luz do meio-dia, e uma voz falou com ele em hebraico, e era o próprio Jesus dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo responde à voz, o tratando como Senhor, e ele se revela como Jesus. Então, naquele momento foi, vamos dizer assim, um impacto que precisava para que Paulo despertasse, e ali já foi formulada a sua chamada, a sua vocação. Então, para alcançar os gentios de uma forma maciça, então Deus levanta esse homem por nome Saulo, que posteriormente passou a ser tratado como Paulo, o seu nome romano, para que alcançasse os gentios. O apóstolo Paulo discipulou muitas pessoas e principalmente pessoas oriundas, vindas de diversos costumes e diversas culturas religiosas. Ele passou por esse desafio e a gente precisa entender que também passaremos, e que se passaremos, precisamos nos preparar para tais desafios. E como preparar? É a busca, é a oração, é a graça de Deus, é o conhecimento, e tudo isso com o objetivo de glorificar a Deus e trazer pessoas e vidas aos seus pés, para que Deus as faça bem-aventuradas e salve as suas almas e as façam felizes e lhes dê paz. O tópico de número 3, nós estamos no final, eu vou já ler o ponto 3. O discipulado
numa cultura diferente. O ministério do apóstolo Paulo nos mostra que o discipulado é o melhor método para ensinar o evangelho às pessoas que vêm de culturas diferentes, religiões diversas e costumes, na maioria das vezes, incompatíveis com o evangelho. Com Paulo, aprendemos que a proporção que absorvemos o evangelho, nossa forma de pensar é alterada para desejar as coisas mais nobres e fazer o que glorifica a Deus. Então, olha que interessante o comentário desse bloco aqui. A gente já vem batendo aí na tecla de cultura diferente, então quando uma pessoa vem de uma cultura diferente, de uma religião diferente, de algo diferente da Bíblia e do Evangelho, então é um choque de conflitos. Claro que tudo isso, se for de uma forma explicada, de uma forma bem desenvolvida, né, com paciência, com amor, os resultados com certeza eles virão. Agora, o que é interessante, então Paulo mostra que quanto mais expostos nós tivermos à palavra de Deus, mais o nosso formato ele muda em relação a quem éramos antes, né? Quando estávamos no mundo, agora em comparação ao momento em que estamos na presença de Deus. E tudo isso, achei interessante aqui, portanto, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Essa referência está em Zacarias 4:6. Tudo isso, toda pregação, todo discipulado, toda abordagem teológica, todo conhecimento exposto deve ser sim, porém, na força do Espírito de Deus, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Tá? Então é a unção de Deus, o óleo santo, o convencimento do Espírito é que vão levar pessoas a se renderem aos pés de Cristo. Síntese do tópico 3, e depois partindo para a conclusão. O discipulado de Paulo se deu entre seus irmãos judeus, bem como entre os gentios e principalmente entre os gentios. Né? Há relatos de Paulo, após os judeus terem rejeitado o evangelho, ele sacudiu a poeira e falou assim, vocês não querem? Vocês querem ser exposto à morte eterna? Isso é responsabilidade de vocês. Vamos aos gentios. Então depois aí é uma expansão da pregação de Paulo pelo mundo gentílico. A conclusão vai nos dizer: o discipulado leva em conta a pregação e o ensinamento. Ele nos apresenta um desafio grande para interagir com as pessoas oriundas de culturas completamente opostas às nossas. Aqui temos a promessa do Espírito Santo para apresentar o Evangelho com sabedoria e poder. Ele nos usa como instrumento e convence o ser humano do seu real pecado. O nosso desejo é que Deus use a sua vida como um instrumento, como alguém que vai, através da pregação e do ensinamento, seja usado em apresentar Cristo às pessoas. Nessa conclusão, nós podemos destacar o que foi tratado, nós relacionamos o apóstolo Paulo com o discipulado bíblico, né? A ordenança de Jesus, fundamentada em Jesus, e fundamentado também, se é fundamentado em Jesus, e os apóstolos, eles pregavam como Jesus, então o fundamento era Jesus e a ministração dos apóstolos. Salientamos que a integralidade da missão do discipulado é pregar e ensinar, porque não adianta só pregar, depois tem que chamar para o particular, para a aplicação do conteúdo a ser explicado de forma pormenorizada até que o discípulo aprenda aquela mensagem, tenha entendimento de determinadas doutrinas e entre de forma sobrenatural, naturalmente de forma sobrenatural no seu coração. Por fim, ponderamos que o discipulado com pessoas de outras culturas, que também é um grande desafio. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Obrigado por ter
ficado até o final. Espero que tenha sido de muita bênção, de muita edificação e que você tenha um bom proveito. Que Deus abençoe, em nome de Jesus de Nazaré.